Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, a venda da TAP, que nesta semana deu mais um passo. Depois, o impasse no acordo para a reforma da lei laboral. De seguida, falo com o Paulo Moutinho e o Paulo Ribeiro Pinto. Esta é a Soma dos Dias. A venda da TAP deu nesta semana mais um passo, com o Governo a convidar a Lufthansa e a Air France KLM a apresentarem propostas vinculativas, isto depois da desistência da IAG, dona da Ibéria, e da British Airways. Comigo está o editor executivo do Negócios, Paulo Moutinho. Viva, Paulo! O Governo garante que as propostas que ainda não eram vinculativas destes dois concorrentes respeitavam os critérios de venda da TAP, incluindo a manutenção do hub de Lisboa. Significa que o processo está a correr como previsto? Bom, significa que o processo está a decorrer como previsto. Se calhar podemos exagerar um pouco. Não nos podemos esquecer que foi um processo de venda que arrancou com o Ministro das Infraestruturas a dizer-nos que havia uma dúzia de interessados, mas depois no final aparecem os três que sempre foram falados: Air France KLM, a Lufthansa e a AG. E decorridos os primeiros 90 dias daquela que é uma fase já de triagem para a parte final, perdemos e isso foi notado pelo próprio Ministro, por Miguel Pinto Luz, que a IAG não apresentou uma proposta não vinculativa. Quer dizer, não é uma proposta que compromete, seria uma proposta de intenção não apresentou. Ficaram dois candidatos, ficaram dois consórcios. É isso que está a ser evidenciado, que são dois gigantes do setor da aviação, dois gigantes europeus que têm também uma grande dimensão a nível internacional e que são vistos como quase que a salvação para uma pequena companhia aérea de um país, uma companhia de bandeira, porque quando nós olhamos para a Europa, o que percebemos é que isso já não existe. Já não existe. Se calhar o último grande exemplo seria a ITA de Itália, mas também essa já foi vendida. Por isso há aqui este lado apetitoso da TAP por ser esse último bastião. Diria que está a decorrer, que o Governo está a procurar sublinhar as mais-valias destas propostas, destes dois grandes candidatos, e por isso salientar aqui a questão de que os planos que apresentaram são ambos muito ambiciosos, que vão no seguimento daquele que é não só o plano estratégico da TAP, tem a ambição, obviamente, de crescer depois de um processo de reestruturação gigante que custou muitos milhares de milhões de euros, mas também a ambição do próprio Executivo de garantir que esta empresa tem algum futuro. E ambos se comprometem, pelo menos nesta fase, ou pelo menos dizem aquilo que o Governo quer ouvir, que é: nós queremos manter a TAP como está, queremos manter as ligações, a grande aposta da TAP, aquilo que é a mais-valia da TAP, que são as rotas transatlânticas, mas garantindo a questão da conectividade com as ilhas, a ligação aos países aos PALOP, e também o ponto principal, que é um bocadinho a base disto tudo, que é a manutenção do hub em Lisboa. Obviamente, com o IAG fora da corrida, torna-se menos menos ardiloso este ponto do hub da TAP em Lisboa, está mais garantido, porque com a IAG sendo dona da Ibéria havia a ameaça de Madrid. Exatamente. Por isso, está tudo. É música para os ouvidos do Governo aquilo que está nestas propostas. Obviamente não são propostas não vinculativas, e os candidatos querem apresentar o seu cartão de visita, ser o melhor possível para serem selecionados então para a fase que interessa, e isso ficou evidente neste novo passo, em que temos duas propostas. Isto vai bater tudo ao mesmo, que é o preço. E o preço é que vai ser determinante. E isso também nós já sabíamos, se calhar, antes de todo este processo. Miranda Sarmento não quis ainda falar em valores, argumentando com a confidencialidade do processo. Agora, tudo isto acontece num contexto muito específico, porque há evidentemente a guerra no Médio Oriente, tem tido os impactos que nós no Negócios temos acompanhado a todos os níveis, incluindo no preço do jet fuel. E portanto há muitas empresas, muitas transportadoras aéreas por esse mundo fora,
e em particular na Europa, a debaterem-se com essa dificuldade. Temos visto notícias sobre a redução do número de voos, de ligações, tentativas de poupança de alguma forma por causa da questão do jet fuel. Até que ponto é que a imprevisibilidade deste contexto pode influenciar todo este processo? Eu acho que nós temos de ter em conta aqui um fator essencial, que é, estamos a falar de um setor que é altamente sensível a qualquer alteração. Se a economia de repente começa a resvalar, o setor da aviação é dos primeiros a despenhar-se, não usando a palavra neste sentido tão negativo, mas é no sentido de não há qualquer forma de resistência, porque é natural. Se a economia abranda, as pessoas viajam menos, logo eles vão faturar menos. Neste caso, nós estamos a viver um conflito no Médio Oriente, estamos a ter um bloqueio de uma importante passagem de boa parte do petróleo mundial. Temos e onde passa também o tal jet fuel, que é essencial para as companhias aéreas. O que nós temos visto nas últimas semanas têm sido alertas sucessivos de que isto que está a acontecer vai ter impacto, mesmo que abrissem amanhã o Estreito de Hormuz. Mesmo que abrissem amanhã, isto vai ter impacto, ponto. Porque se não se faz reservas, não vai haver, a determinado momento vai haver uma escassez, e o que nós estamos a ver são companhias aéreas a anteciparem esse problema. E como é que antecipam isso? Tentando salvaguardar o pico do negócio, que é o verão, eliminando tudo o que são voos que não são rentáveis, são coisas de curta distância, não são tão rentáveis, é começar a eliminar. Vimos isso por parte de companhias, nomeadamente as low cost, as EasyJets, mas as próprias concorrentes à compra da TAP, tanto a Lufthansa como a KPLM, não a Air France. A Air France acabou por não fazer qualquer alteração ainda aos seus planos, mas a Lufthansa e a KPLM estão a cortar o número de voos. Porquê? Porque sabem que isto vai-lhes passar uma fatura. E esse ponto é o ponto em que a própria TAP também fica exposta. A TAP reforçou aquilo que se chama o hedging, a proteção perante os preços. Em Portugal, aquilo que as autoridades nos dizem é: temos jet fuel garantido até depois do verão. Na Europa, o cenário não é esse, é antes do verão. Em Espanha, o jet fuel termina antes do pico do verão. Por isso, nós estamos um bocadinho melhor, e isso pode salvaguardar a TAP. Agora, ela não é insensível a este risco. E este risco traduz em quê? Traduz-se, se calhar, naquele que é o principal fator que vai definir a venda da empresa, que é o preço. Que é o preço, não é? mais uma Porquê? vez. Porque nós não nos podemos esquecer que este processo esta parte das propostas financeiras, que é onde está agora a ser colocado o ónus para selecionar um comprador, vai cair num período em que nós já vamos começar a ter números referentes pelo menos ao primeiro trimestre da TAP. Nós sabemos que a TAP, o ano passado, em 2025, no total do ano teve um lucro, mas um lucro de cerca de 4 milhões de euros, uma questão fiscal por uma revisão da taxa de IRC que afetou os ativos por impostos diferidos, tudo muito bem, uma questão fiscal. Mas nós, no primeiro trimestre, números que devem sair até meados de junho, por aí, nós vamos ter o impacto disso em março, e o impacto de março no preço pago pela TAP pelos combustíveis, e alguma redução da procura que tenha acontecido. E, obviamente, as propostas financeiras vão surgir mais ou menos nessa altura. Agora, o que é que aparece primeiro? As propostas ou os resultados da TAP? Aí veremos. Temos que esperar para ver. Posto isto, quais são então agora os próximos passos, Paulo, em relação à venda? Pronto, eu já estava se calhar aqui a adiantar antecipar um pouco, mas é isto. E ainda aqui há a questão do preço, só para falarmos nos passos, porque efetivamente agora começou esta nova fase, a fase das propostas vinculativas. Estamos a falar de 90 dias para chegarem à para pública as propostas
propostas financeiras, ou seja, até 22 de julho. Depois a questão da parte pública entregar o relatório ao governo, tem também ali um prazo para depois o governo decidir. Há aqui um ponto que é muito importante na questão da definição do preço, do valor a pagar, e sabemos que o jet fuel pode impactar o preço da TAP, o valor da TAP negativamente, mas há aqui algo que mudou recentemente, que foi a questão do processo judicial com a Azul. E esse processo judicial, estamos a falar de algo como 189 milhões de euros, que eu, enquanto comprador, se olhasse para a TAP, agarrava e dizia assim, vale X menos 189. Neste momento não se põe esse menos. Vamos ver qual é a valorização pelo efeito negativo do jet fuel. Por isso, este ponto é importante para percebermos de que valores é que depois vamos estar a falar, porque estes 189 milhões é dinheiro que o Estado não vai receber pela venda, mas vai pagá-lo, não é? E é relevante. Depois de termos estas propostas e já percebemos que o valor é o ponto principal da venda, independentemente do que quer que tenha sido dito anteriormente, a questão de temos que salvaguardar a companhia, o hub, sim, mas paguem um preço e esse preço determina quem é que compra. Nós vamos ter aqui uma fase em que o governo vai ter os valores em sua posse e depois tem dois caminhos. Ou agarra e diz assim, ok, o vencedor é a Lufthansa ou o vencedor é a Air France KLM, ou então agarra e diz assim, as vossas propostas não só em termos estratégicos são muito parecidas, como em termos de valor ficaram quase iguais. Pode acontecer. E aí agarra e entra em negociações, pode fazer essas negociações com os dois para procurar que ambos melhorem as suas propostas, ou então pode agarrar e encetar negociações apenas com um deles, porque tem uma proposta um pouco melhor, mas para tentar que essa proposta seja melhorada e que haja aqui uma mais-valia financeira para o Estado que possa ser superior. A expectativa é o quê? De que isto lá para o final do verão, e esperemos que o contexto geopolítico esteja menos agressivo do que aquele que estamos a presenciar atualmente, lá para o final do verão poderemos ter aqui alguma visibilidade sobre, então, afinal, quem é que passa a ser acionista da TAP e no próximo ano, a partir do próximo ano, a TAP passar a voar num grande grupo, porque se qualquer um deles que seja o comprador será um grande grupo de aviação, e a expectativa é que, obviamente, isso garanta o futuro da TAP. Obrigado, Paulo. É um processo que naturalmente vamos continuar a acompanhar. Paulo Moutinho e a venda da TAP, e agora o impasse na lei laboral. A reforma da lei laboral enfrenta mais um impasse. A UGT rejeitou a proposta do governo. A negociação decorre há mais de um ano. Comigo está o editor de Economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Paulo, vamos começar pelo ponto da situação. Afinal, em que ponto é que está esta negociação da lei laboral que já leva tanto tempo? Neste momento diria que estamos praticamente em modo de espera para ver, porque tivemos duas circunstâncias novas agora nestes recentes dias, na quinta-feira, no dia 23 deste mês, quando, por um lado, o GT recusou por unanimidade aprovar a proposta do Governo, e, por outro lado, tivemos a Ministra do Trabalho a reagir a essa recusa, a esse voto contra do Secretariado Nacional do UGT, a dizer que agora passamos para uma nova fase, para a contestação social, para tentar encontrar aí um acordo, ou pelo menos tentar pontes em 2 ou 3 pontos que são mais sensíveis e que ainda não temos acordo entre as partes, sobretudo entre a UGT e os restantes parceiros sociais, ou seja, as confederações patronais. Portanto, temos aqui 15 dias de uma janela em que temos aqui duas datas importantes, é preciso também referir duas datas importantes para a UGT. Por um lado, o 25 de Abril, por outro lado, o 1º de Maio, e julgo que ninguém, nem governo, nem a própria Central Sindical, estariam interessados em ter estes dois momentos do calendário mais próximo
marcados por uma divergência política tão profunda e eventualmente sem acordo. Imaginemos que chegávamos ao ponto em que não havia mesmo condições para acordo e se fechavam as negociações, e portanto estas duas datas são importantes nessa perspectiva. E posto isto, quais são então agora os próximos passos, no fundo? Bom, os próximos passos, como dizia há pouco, haverá esta reunião da concertação social no dia 7 de maio, portanto são 15 dias, como referia há pouco. É uma reunião em que a Ministra do Trabalho coloca, utilizando uma linguagem futebolística, coloca a bola no campo do adversário, neste caso no GT, a quem impede, e isto são palavras da Ministra, a quem pede uma proposta construtiva, se quiser dar corpo à indicação dada pelo secretariado da UGT, de que não dá por encerrado o processo de negociação. Ou seja, o que a Ministra está aqui a fazer é dizer, bom, a UGT chumbou a proposta por unanimidade, mas disse que estava disponível para negociar. Se está disponível para negociar, então eu desafio a que apresente uma proposta que a Ministra espera que seja construtiva, e estou aqui a usar aspas, para que na reunião de 7 de maio da concertação social possa haver alguma aproximação nos pontos mais complexos e mais bicudos da negociação. O que neste momento se espera é que, de facto, a UGT apresente uma proposta. A UGT não deu sinais de que possa fazer isso, mas o que se espera é que a concertação social, onde estão representados todos os parceiros, e aqui está, por exemplo, a CGTP, que já disse que nunca iria dar o aval a esta proposta, este anteprojeto de proposta de alteração da lei laboral, e portanto, nesse momento, teremos um ponto definitivo no processo de negociações, em que haverá ou não acordo, tudo indica que não haverá acordo, e no momento a seguir, o passo a seguir é o Governo avançar com a proposta para a Assembleia da República, para ser votada e discutida na Assembleia da República, eventualmente aprovada ou não. A questão que se coloca neste processo é também um terceiro elemento que entra aqui neste tabuleiro, que é o Presidente da República. E, portanto, se nos lembrarmos, António José Seguro sempre disse que se não houvesse acordo da UGT para este pacote, que não o promulgaria, portanto votaria, seria um veto político à proposta. Portanto, temos aqui 3 vértices em que tem de se julgar, e claro que para a Ministra esta é uma proposta muito importante, porque de certa forma está também a forma como ela, o poder político ou o capital político que a Ministra do Trabalho tem no Governo também está aqui em causa, porque pode ser fragilizada caso esta proposta seja chumbada ou não tenha, ou de tal forma seja adulterada que seja uma versão tão diferente daquilo que foi apresentado no anteprojeto, que se transforma em algo que sai fora completamente do que a Ministra chamou de linhas mestras. Agora, este processo também aparentemente fez aqui danos colaterais, porque terá provocado também algum desconforto dentro da própria UGT. Neste aspecto, Paulo, que leitura é que fazes? Eu não sei se houve pode ter havido algum desconforto dentro da UGT. Houve notícias que saíram nos últimos dias dando conta de o Secretariado Nacional da UGT é composto por várias tendências. Certo. Há a tendência socialista, há a tendência social-democrata, há tendências mais à esquerda do PS, há umas ligeiramente mais ao centro. As notícias que saíram davam conta de algum desconforto da parte da tendência social-democrata ligada ao PSD. Eu não sei se... Bom, a realidade é que na votação de quinta-feira, dia 23, foi unânime, portanto, se houvesse algum tipo de divergência, não seria uma votação unânime.
Portanto, tenho aqui algum receio em dizer que se houve ou não algum tipo de dissidência dentro da direção da UGT. A verdade é que o voto foi unânime, tal como já tinha sido numa primeira fase. Portanto, não sei se podemos concluir daí que houve ou não divergências dentro da cúpula da Central Sindical. Pode ter havido algum desconforto, eu acredito que sim, porque são matérias muito sensíveis, mas se houve ali alguma, não me parece que tenha havido ruptura, pelo menos. Com certeza houve discussão, houve algum afastamento, alguma aproximação, houve desconforto, mas não me parece que tenha havido uma ruptura ou alguma complicação maior na discussão do processo, porque a votação do Secretariado Nacional foi por unanimidade, e a unanimidade dá sempre pelo menos um sinal exterior de unidade dos membros ou dos elementos que compõem este órgão de direção da UGT. É um processo que vamos continuar a acompanhar. Obrigado, Paulo. Paulo Ribeiro Pinto e a lei laboral. Marcamos encontro para de hoje a 8 dias, porque há sempre histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.